quinto episódio do nosso podcast, Mútuas, Elas e a Cidade. Hoje trago duas convidadas que para mim são muito especiais, são sempre todas, mas estas pela amizade que também me une, principalmente à Madalena, que já são muitos anos. A Ana Isabel é uma mulher que eu admiro imenso, cheia de garra, cheia de boa vontade e gosto muito de a ter cá. E de vez em quando vem cá tomar o seu lanchinho e eu fico toda contente. Vou pedir a cada uma que se apresente, para não ser eu aqui com os copianços, a explicar o que é que cada uma faz, o que é que os trajetos de vida de cada uma. Podemos começar por ti, Madalena? Sim. Então, eu sou manager da equipa de Customer Service da Amorim Corp. Estou lá há 7 anos. Acho que antes disso e depois disso, o meu principal papel é ser mãe, porque tenho 4 filhos. Claro. E há um ano atrás lancei um livro, que é o Saudavelmente Louca, que acho que é outro filho que nasceu. E que foi apresentado aqui. E que foi apresentado aqui, sim senhora. E que é outra das minhas paixões, que é a escrita. Gosto muito do meu trabalho, gosto muito da minha profissão enquanto gestora, mas gosto muito de escrever. Gosto muito de palavras e, por isso, paralelamente à profissão dita assim, escrevo. E o livro está a ser um sucesso, não está? Sim, está a correr bem. Tivemos muitas apresentações na FNAC, além da apresentação que tivemos aqui. E escrevo para jornais e revistas. Neste momento tenho um blog na executiva.pt, onde falo sobre liderança, sobre ser mulher num ambiente de homens, sobre ser mulher, sobre coisas de mulheres no trabalho. O blog é uma coisa, chama-se O Óbvio Precisa Ser Dito, porque acho que há muitas coisas que são óbvias e que nós achamos sempre que não precisamos dizer, porque tu sabes que eu sei que tu sabes, e não. E às vezes é preciso dizer as coisas e eu tento dizer de uma forma leve e como eu as vejo, por isso. Já ultrapassaste também grandes percalços na tua vida, tiveste uma doença muito chata, que eu sei que... Sou doente oncológica, porque estou tratada, mas não estou curada, ainda estou no processo, mas não deixo que a doença me defina e que me dê outro nome. E se sobreponha, exato. E no meio disso tudo, com 4 filhos, todos pequenos, agora a Carolina já grande, já voou para outro país, mas continua a ser o meu maior desafio, é de facto a maternidade, porque o meu sonho sempre foi ser mãe. Pois, viu-se 4 vezes. e muito bem, porque são as minhas melhores metades e alguma coisa eu fiz bem, porque eles são efetivamente 4 pessoas incríveis. Agora vamos passar à Ana Isabel, aquilo que eu tenho aqui escrito, porque eu não sei tudo de cor, eu só conheço a Ana Isabel por ser nossa cliente, por vir aqui a muitas apresentações ali no auditório. Sei que é vice-presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares, mas eu sei que é muito mais do que isso. Pelo menos para mim é mais do que isso. Eu acho que quem nos ouve também está à espera de saber um bocadinho do que é quem é a Isabel. Portanto, eu sou a Ana, como eu disse, sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares, mas sou filha, sou tia e sou mulher, não é? E amiga, que eu vejo nas redes sociais, que é muito amiga. Eu fui diagnosticada muito cedo com uma doença neuromuscular, com uma atrofia muscular espinhal. Portanto, passei por várias fases, do andar mal, deixar de andar, passar por cirurgias, mas também, como a Madalena disse, eu nunca me deixei definir pela doença. Eu sei que vou ter dificuldades de dia para dia, porque é uma doença progressiva, não é? Portanto, eu não sei o que é que ela me espera, mas eu sei que vou tentar estar sempre um passo à frente dela. Aos 17 anos eu vim estudar para o Porto, na Direito. Onde é que é? Eu sou de Severo de Voga. Terra dos Mirteiros? Terra dos Mirteiros, exatamente. Era uma menina, portanto, e o Porto, sim, e o Porto ensinou-me a crescer e a transformar-me na mulher que sou hoje. Fez 2 licenciaturas? Não fiz as 2, fiz Direito e depois fui fazer tradução de francês. Entretanto, surgiu uma oportunidade de trabalho num gabinete de ação social e eu acho que foi aí que eu percebi que eu gosto
estar com as pessoas e de trabalhar com as E pessoas. fazer, se calhar, a mudança, se puderes fazer a mudança, se calhar, na vida das pessoas. Sim, faz-se, sim. Até pela própria experiência, depois, eu não vou dizer, eu não gosto de dizer que somos exemplos, mas o facto de nós passarmos pelas situações e podermos passar esse conhecimento e ter essa disponibilidade para dar às pessoas, acho que é muito importante. E resumindo, portanto, agora passo a vida dividida entre Svevoda e o Porto, e adoro Cetia. Portanto, tenho 2 sobrinhos que eu adoro e Eu também gosto muito de ser tipo. adoro Cetia. Tenho 2 sobrinhas que também adoro. Sim, Que são o tenho meu muito coração. orgulho. É bom ser tia porque não tens as responsabilidades de ser mãe. Também sou mãe, claro. Mas as minhas sobrinhas é um amor diferente. Deve ser como ser avó. Mais leve. Mais se calhar. leve, com menos responsabilidades. Olha, eu não consigo pensar no meu percurso profissional sem pensar no meu percurso pessoal. E acho que é mesmo resiliência e paciência. Porque os meus pais separaram-se cedo, eu tinha 13 anos, e há 40 anos ou 50 anos atrás o divórcio não era assim uma coisa tão popular como é hoje. E eu senti na pele essa coisa de estar no colégio e sentir que eu era diferente, porque os meus pais eram separados. Por isso acho que começou aí a minha questão de paciência. Depois cresci e vivi a doença da minha mãe, Alzheimer, muito cedo. Ela ainda ficou com a minha filha, com a mais velha, com a Carolina, durante 2 anos, mas depois já não reconheceu a minha Rita, que tem 21, já não a reconheceu, nem reconheceu a minha gravidez, por isso foram muitos anos a vê-la degradar todos os dias e eu sou filha única. E então fui muito viver aquilo sozinha, porque ninguém percebe, a não ser alguém que também tenha a mãe assim, ninguém percebe as dores do dia a dia, não é? O não estar no trabalho tranquila porque ligavam do hospital porque ela tinha feito qualquer coisa. Por isso fui eu crescer ao mesmo tempo que via a minha mãe a ficar cada vez pior. Então acho que tive que ter muita resiliência, muita força de vontade E muita para conseguir ser mãe, cuidar da minha mãe, estar a viver aquilo tudo sozinha e não deixar que isso passasse para os meus filhos, não deixar que isso passasse para o meu trabalho e mesmo assim conseguir crescer profissionalmente e conseguir estar presente como mãe. Acho que são as 2 palavras que acho que neste percurso acho que me define mais, é paciência mesmo e não desistir e resiliência. Eu costumo dizer ao meu filho mais pequenino que faz 7 anos em outubro, que é nunca se desiste, e acho que é essa a mensagem que eu lhes deixo, é nunca se desiste. E para si, Ana, qual é a palavra que melhor define o seu percurso? Eu acho que é adaptação. Pois. Porque eu cresci sempre a saber o que é que tinha, mesmo quando era criança, e eu sabia que ia perdendo capacidades físicas e a cada fase nós temos de nos adaptar às novas circunstâncias. E isso passa muito pela adaptação, encontrar estratégias para continuar a fazer o que fazia antes, e passa também muito pela adaptação que tenho de ter, porque todo o meu percurso foi feito sempre com o apoio das outras pessoas, não é? Das minhas irmãs, da minha mãe, dos amigos também, mas há sempre a questão de nos adaptarmos à disponibilidade deles, dos outros, da nossa vontade, e acho que a adaptação é aquilo que passa sempre pelo meu percurso, desde Pois, sempre. sem dúvida. Madalena, o teu livro chama-se Saudavelmente Louca, um olhar ao espelho. Que espelho é este? O que é que sentiste que precisava de ser dito às mulheres? Olha, eu escolhi o título foi muito porque primeiro porque é o título da página que eu escrevo há
13 anos. Começou por ser uma página onde eu não me identificava como Madalena, era saudavelmente louca. Havia pessoas, provavelmente tu também, que não sabiam que era eu que escrevia, porque eu senti necessidade de fazer uma purga diária que deixei de ter, porque deixei de ter a minha mãe. Então aquilo era tipo, em vez de ligar à minha mãe que não podia, eu ia escrever para ali. E não estava à espera de ter o feedback que tive, que era a receber mensagens a dizer isto podia ter sido eu a escrever, ou isto foi escrito para mim. Porque eu achava que só eu é que sentia aquelas coisas. Achava-me assim um bocadinho um patinho feio por sentir determinadas coisas que não eram politicamente corretas, que não eram perfeitas. E eu acho que durante muito tempo tentei ser perfeita aos olhos dos outros, ser muito aquilo que os outros esperavam de mim, bem comportada, a princesa, a bem educada, que Mas nós somos não educadas sai, assim. que não sai ali do quadrado, e isso cansa-me imenso. E então Cansa ser normal, ali, às vezes. eu tentei ser aquilo que eu era sem filtro e comecei a perceber que, espera lá, não estou sozinha, não é? Então, saudavelmente louca foi porque eu não deixo de ser uma pessoa normal, porque sou imperfeita, não é? Porque não busca perfeita. Exatamente por seres imperfeita é que és normal, É isso. porque eu não conheço ninguém perfeito. É isso. E o livro foi um bocadinho isso, olhar para o espelho e sem filtros e sou o que eu sou, gostem ou não gostem, para mim está bem. Deixar de me preocupar se os outros gostam ou se não gostam e aceitar-me com as minhas imperfeições e está tudo bem. Exato. Fundamentalmente é isso. Ana, há uma frase sua que fica connosco, que é: posso viver com medo, com receios, com muitos não, mas não viverei em algum deles. Quando olha para o seu percurso, sente que houve um momento em que escolheu viver para lá da doença, ou foi uma decisão que foi sendo construída dia após dia? Acho que já quase respondeu a essa. Sim, mas eu acho que foi uma decisão que foi construída dia após dia. Até porque quando nós somos crianças e temos uma doença e não temos consciência do que ela é, o nosso percurso é muito definido por aquilo que nos tentam, ou melhor, Nos fazem sentir. que nos fazem sentir. E eu creio que na altura havia duas hipóteses: ou os meus pais me lançavam aos lobos ou me fechavam em casa. E portanto eu acho que essa parte foi fundamental, foi lançar aos lobos. Portanto, vais e... Deu-lhe a coragem. Exatamente. E isso eu tenho presente desde sempre comigo. E essa é uma aprendizagem diária, não é? Portanto, o percurso pode mudar completamente dependendo da decisão dos pais que nós temos. E, portanto, porque eu conheço imensos casos, é óbvio que as doenças são umas mais limitativas, outras menos limitativas, mas a decisão dos pais, a força dos pais, a coragem dos pais define-nos um bocadinho no início do nosso percurso. E isto é tem com vindo a eles. evoluir, se calhar a própria atitude dos pais ao longo dos tempos, de uma maneira geral, se calhar também tem vindo a mudar, até pela maior informação que tem acerca das doenças. Dos atuais? Sim. Acho que não, tem vindo a regredir. Eu sei. Sim, pela minha experiência, São sim. mais protetores? Sim, são mais protetores, muito mais protetores. Há crianças que não sabem que têm um diagnóstico e, portanto, os pais tentam esconder até ao máximo que conseguem, até que a criança efetivamente perder a capacidade de andar ou começar a cair, por exemplo. E, portanto, eu acho que estão muito mais protetores do que antes. E antes havia uma coisa que hoje não deixou de existir, pelo menos nas cidades maiores, que era a comunicação. As coisas resolviam-se muito pela comunicação, pela empatia, por ir às escolas e ir à escola e conversar com o professor, com os colegas, e hoje é muito pela reivindicação. Portanto, eu tenho direito e eu quero. E não há flexibilidade em partirmos um bocadinho para a comunicação saudável. E a comunicação que até pode aumentar a interajuda. Exatamente.
Estão ali já a criar uma clivagem que depois deve Sim. ser mais difícil de ultrapassar. É mais difícil depois para a criança. Claro, É. ultrapassar até dela se calhar ter noção do que é que se passa com ela é mais complicado. Mas quer dizer, estou a falar eu que nunca, Sim, mas é nunca mais passei difícil por para a nada criança. disso. Houve assim alguém ou algum acontecimento na sua vida que a marcou profundamente? Houve. E era alguém que eu não conhecia. Não, nós temos o hábito, temos por procedimento na instituição fazermos uma visita domiciliária sempre que nos surge alguém novo ou quando há uma necessidade nova. Eu não fui a essa visita, mas nessa visita a pessoa tinha a vida toda projetada, cheia de projetos novos, com a sua namorada, etc. E no dia dessa visita o pai tinha ido buscar um carro adaptado para poder transportar o filho. E não sei se foi, não consigo precisar, não sei se foi nessa noite, se foi na noite seguinte, o filho sentiu-se mal e foi internado e faleceu. E esse foi um marco, foi uma das histórias que me marcou mais. Pois é. Porque estava tudo pronto para continuar e de repente acaba tudo. Pois, é complicado mesmo. Nem só posso imaginar, não consigo sentir o mesmo, é evidente. Da tua parte, Madalena, algum momento, alguma pessoa, alguma mulher que marcou o teu percurso profissional ou a tua vida? Olha, eu acho que, ao contrário de hoje em dia, não é que os jovens seguem as influencers, não é? E tudo que é mostrado nas redes sociais querem também. As minhas maiores influências foi a minha avó e a minha mãe. Bem, a minha avó cuidou de 12 filhos, tinha às vezes 15 netos a almoçar todos os dias lá em casa e era ela para todos. E a minha mãe que, quando ficamos as duas sozinhas, foi mãe e pai, eu nunca senti falta porque a relação com o meu pai não deteriorou-se. E eu nunca senti falta porque ela fez o papel de mãe, dos pais, tio, irmão, da amiga, fez o papel de todos. A nível profissional tive uma pessoa que me fez ver as coisas de outra maneira, que é a Bianca, que me fez ver o trabalho de outra maneira e mais pela positiva, e eu era muito de conflito porque eu sou provocadora, não é? Então a coisa às vezes acendia. E então acho que me fez recalibrar e tentar as mesmas coisas, mas de forma mais positiva, e acho que conseguiu. Isso é bom. E eu tenho sentido que isso deu frutos em termos profissionais. Mas sem dúvida nenhuma que a minha avó e a minha mãe são as minhas maiores influencers. Exato. Voltando outra vez ao tema da resiliência, que hoje ainda se fala muito, já nem é o resistir, agora já é resiliência. Para vocês, o que é verdadeiramente ser resiliente? Oh, não. Eu não gosto muito da palavra. Eu também não gosto muito. Mas assumindo que ela existe, não é? Que está no dicionário, eu acho que é persistir, não é? Continuar apesar das dificuldades e dos obstáculos, e eu acho que ela se encaixa muito mais nas mulheres do que nos homens. Temos obstáculos diferentes. Sim. Mas lá está, a resiliência, força, coragem, exemplo, não sei se isso está tudo ligado, mas também são palavras que eu não gosto. Portanto, nós somos... Eu acho que já está a condicionar um bocadinho. Nós não temos de ser sempre fortes. Sim, exatamente. Não temos de... ok, esta pessoa tem estes problemas todos, tem estas condições todas, ela tem, é um exemplo. Não somos. Na nossa vida é
construída como é construída a vida de toda a gente, porque toda a gente tem obstáculos. Portanto, essa questão da resiliência para mim é um bocadinho dúvida. Eu às vezes quando me diziam, ai, tu tens uma força, uma resiliência, eu não é teimosia. Sim, É teimosia. porque É ter que andar para a frente. A alternativa é muito má. É não andar para a Exatamente. frente. Por isso, nós só temos duas opções, ou ficamos parados ou continuamos. só que assim, ficar parados nós já sabemos que não é e não é bom. Exatamente. Por isso vamos ver o que o futuro nos traz. Eu vejo a resiliência não como. Eu percebo aquilo que vocês estão a dizer e concordo, mas não como uma coisa de conformismo no sentido de, pronto, temos que ser resilientes, Não, mas como uma coisa que não é impeditiva, não é conformismo, ok? É efetivamente temos que ser. Não porque é o que é, mas porque é uma escolha nossa. Não, vamos persistir, não deixar de insistir, que é diferente de desistir. E para mim, aquilo que eu digo muitas vezes, e muitas vezes digo aos meus filhos, que é tentar é sempre a véspera de conseguir. Por isso, vamos tentar, vamos tentando aos poucos. Mas também acho que sem aqueles rótulos de guerreira, muito associada Exato. à doença oncológica, as guerreiras. As Quando heroínas. falam em guerreiras, Heroínas, as heroínas. eu tremo, porque parece que é uma guerra, e não é uma guerra. É uma coisa que nós temos que lidar e que temos que arranjar a forma mais positiva de lidar com ela. Sem guerra. Claro. Com dores, com dias menos bons, com choro. É tal teimosia que eu É? falo. Isso. É continuar. E não funciona bem hoje e já nem me lembro o que é que dizer. Falha, mas continua a falhar e falha melhor. Exatamente. É falhar até dar certo. Exatamente. Que algum dia há de dar certo, não seja por tentativa e erro. Acham que enquanto sociedade podemos aprender a olhar menos para a limitação e mais para a pessoa? Eu acho que sim, mas isso também parte de nós. Claro. Parte sempre da nossa postura, da postura da forma como nós nos apresentamos, como nós nos posicionamos, parte sempre de nós. Eu costumava dizer, não esperes que a pessoa venha falar contigo. Queres falar com a pessoa, vais falar tu com ela, não é? Portanto, não é a outra pessoa que tem a obrigação de vir só porque estás nessa condição, ou porque tens, ou porque és mais envergonhado, ou porque... Não. A iniciativa não é só dos outros, é nossa, Claro. não é? Quando nós lidamos com pessoas que têm não estão bem, ou que têm alguma incapacidade, também devemos ter atenção às necessidades específicas daquela pessoa. Não somos todos iguais, não é? Mas a mudança da sociedade parte sempre da vontade de... Mas se calhar as pessoas às vezes têm um bocadinho de medo, digo eu, de, sei lá, de irem ter com a Ana, Eu acho que isso já é coisa. tabu. Foi também. Eu acho que isso é medo já. Pois. Há uns anos atrás talvez, mas eu acho que a informação é tanta, os influencers, não é? As redes sociais têm tanta informação, a informação é consumida de forma tão rápida, eu acho que isso já é uma ideia mais... Já é uma desculpa. ultrapassada. é uma desculpa, exatamente. Eu acho que não tem que ser um assunto, mas também não tem que ser um não Não assunto. assunto. Ou seja, ok, eu tenho cancro, ok, se me quiserem perguntar, sintam-se à vontade para perguntar, respeitem que de facto tem uma data de consequências e eu posso não estar todos os dias bem, mas que não seja um não assunto, ou que seja perguntado alguma coisa a alguém que não seja a fonte, que sou eu, não é? E que posso dar algum tipo de resposta sobre se estou bem ou se não respondemos bem, que perguntem. Acho que era isso que a Ana estava a falar, de comunicar, ou seja, nós ouvirmos e sermos ouvidos todos, independentemente de limitação, de doença, do que é que seja. Acho que falta ouvirmos. Como sabem, nós estamos numa associação mutualista. Para mim eu encontrei o paraíso aqui e identifico muito, e acho que a maior parte das pessoas se identifica muito com este espírito mutualista, da associação mutualista. Para vocês, e este é muito importante para hoje, o que é que significa cuidar do outro? Olha, para mim é não virar a cara. Okay? É olhar enquanto sociedade e enquanto pessoa que vai na rua e
olhar o outro, sentir aquilo que eu sentir, ou imaginar sentir aquilo que a outra pessoa está a sentir. E eu tento fazer isso. Confesso que não é muito fácil, porque eu envolvo-me facilmente, como tu, envolvo-me facilmente nas histórias das pessoas com quem eu cruzo e sofro imenso. Também eu, exato. Porque nem sempre as histórias têm um final feliz. Às vezes, Nem sempre a solução está ao nosso alcance. e às vezes somos enganados, não é? E isso dói, porque nós damos de nós, mas não me arrependo, porque acho que fiz a minha parte. Se a pessoa depois não fizer a parte dela, pá, já é uma escolha. Mas eu sinto sempre que estou a fazer a minha parte. Se vejo uma pessoa atravessar a rua e se precisa de ajuda, eu não sou capaz de não E fazer. cuidaste da tua mãe. Sim, e dos nossos nem é uma coisa que se coloque, mas dos outros, e eu que em termos profissionais tenho uma equipe, não é muito grande, mas são 15 pessoas, eu preocupo-me com cada uma delas. Se uma tem o pai doente, como é que está o teu pai? Se tem o filho doente, o teu filho está melhor, se é fim de semana, eu mando mensagem ao outro e eu faço aquilo que gostava que fizessem comigo. Apesar que nós achamos todos que somos empáticos, mas não deixamos de pensar. Eu sou empática, mas continuo a pensar pela minha cabeça, não é isso? Não é Desde que não afeta, desde que não afeta o meu dia a dia. E Ana, para si, o que é que significa cuidar do outro? Principalmente uma vez que é vice-presidente da APN, é uma pessoa cuidadora. Primeiro é cuidar de mim, para poder para poder cuidar do outro. Porque Sim, está lá do outro. eu preciso estar bem para poder orientar, olhar, a tal empatia. E a empatia tem muito que se diga, não é? Porque nós olhamos, tentamos, estamos sempre a olhar para o outro, mas é com a nossa visão. É muito difícil colocarmos no lugar do outro, porque estamos sempre a olhar, como dizia a Madalena, com o nosso olhar. As nossas experiências. Com as nossas experiências. Exatamente. Mas é estar atento aos pormenores. Cuidar do outro é estar atento aos pormenores. E nós estamos a falar da família, como dizia a Madalena, a família é um ciclo restrito, portanto nós sabemos como cuidar uns dos outros. Agora, cuidar de quem não nos deve nada, quem não nos vai dar nada, que Sim. muitas vezes é isso. Sim, mas é porque gostamos e é porque queremos. E é Claro. porque, no fundo, é uma forma de estar na vida. Mas Eu a acho. ideia do mutualismo assenta exatamente na interajuda, na proteção, na força coletiva. Ana, que importância é que teve a comunidade na sua vida? Muita. Porque foi algo que permitiu que eu estivesse onde estou. Não significa que eu esteja, ou que eu seja quem sou, porque eu fui acolhida pelos meus colegas da escola, eu fui acolhida pelos meus professores, eu fui acolhida nesta cidade que era gigantesca para quem vinha de um concelho não muito grande, de Aveiro. Portanto, a comunidade é essencial, quer dizer, Sentiu sempre apoio. senti, certo, mas voltamos atrás, parte sempre de nós. Claro, também estarmos receptivos a ser ajudados. Sim, Também, se calhar, há quem se ponha naquele lugar de eu não preciso de ajuda. eu não preciso de ajuda, ou então também temos aqueles casos em que eu tenho vergonha e eu não quero falar, e eu tenho... A mim também me podem perguntar o que quiserem sobre a doença, sobre a minha vida, mas percebo que as outras pessoas não sejam assim, não é? Mas a comunidade, no geral, é o mais importante para nós nos sentirmos, para nós crescermos. E sentirmos integrados e parte de alguma coisa. E tu, enquanto saudavelmente louca e na tua catástrofe feita através de palavras, sentiste algum apoio da comunidade para seres saudavelmente louca? Olha, senti imenso. Tenho histórias incríveis de mulheres que eu não conhecia, que vieram ter comigo numa das apresentações e que me contaram como um texto ou um momento mudou a vida delas, a forma como porque naquele momento aquilo que eu estava a escrever fez sentido para elas. E eu costumo dizer, se foi só o que foi até aqui, já valeu a pena, porque efetivamente as histórias
foram imensas, fiz imensas, não são pessoas amigas, mas pessoas conhecidas que têm um carinho especial e que me mandam mensagem de vez em quando a dizer, olha, hoje lembrei-me de ti, ou olha, tenho saudades do teu abraço, e sentir que toquei nessas pessoas já fez valer a pena. Claro, é maravilhoso. Há alguma mensagem que gostavam de deixar a mulheres que estejam neste momento a atravessar uma fase de dúvida, de medo, de recomeço? A dor é para ser vivida, não deve ser escondida, mas a determinada altura a vida continua. Pois. E portanto é acordar de manhã e decidir que queremos viver. Acho que é isso, que é não tentar caber em nenhum rótulo, não deixar que nos definam, que nos ponham dentro de uma caixa, acreditar principalmente em nós, e como dizia a Ana, a minha vida, a pessoa que eu mais amo sou eu. E eu preciso de me amar a mim para conseguir cuidar dos meus filhos, para conseguir cuidar dos outros, para conseguir ser quem eu sou. Por isso, a primeira pessoa, e olhar ao espelho, é gostar de nós, confiar em nós e acreditar em nós. E depois, a partir daí, aceitar os dias de chuva, os dias menos bons, os dias de raiva, aceitar como que isso faz parte. E isso não nos define. Viver além. Sim, Além acreditar. daquilo que nos limita. Sim, Confiar. mesmo quando olhamos no espelho e não gostamos. Sim, e vai haver dias em que Eu não acho gostamos. incrível que a Madalena não tenha trazido um livro para mostrar aqui. Eu tinha o meu, mas estava confiante que este trazer, por isso não trouxe, mas já sabe, incrivelmente louca. Madalena Almeida, para mim, Cordeiro Dias. Isso também pode ser. Chegamos então ao fim desta conversa, deste podcast das Muitas Elas e a Cidade. Hoje foi um capítulo muito diferente daquilo que costuma ser, muito mais humano, muito mais feito de experiências de vida. Acho que toda a gente vai gostar muito de ver isto. Agradecer-vos por terem estado aqui, dois percursos diferentes, mas que se cruzam várias vezes. Desejo maiores felicidades e despeço-me até ao próximo podcast. Obrigada. Obrigada.